Maranata, 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 vem Senhor. Muito bem, meus queridos irmãos, aqui quem fala é o seu irmão, seu amigo, Bispo Amaro. Quero convidar a você para ouvir mais uma mensagem que o Espírito Santo me deu. Eu tenho a certeza, a convicção, que a palavra de Deus pode mudar a história de qualquer pessoa, contanto que esta pessoa dê ouvido à voz do Senhor. Ouça mais uma mensagem que com certeza sua vida nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo vos abençoe e que no fim desta mensagem você possa dizer: Deus falou comigo. Maranata, 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 vem Senhor. Lucas capítulo 23, a partir do 33. Na verdade, o 33 e o 34. Diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Novamente o versículo 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você pode repetir esta parte comigo? Vai lá. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vocês agora vão dizer sozinhos quando eu parar. Contudo, Jesus dizia: todos acreditam nesta palavra? Todos acreditam no que está escrito aqui, do jeito que está escrito? Se você acredita, levante a espada para o ar, a espada do Senhor, e diga: eu creio. Forte, eu creio nesta palavra, em nome de Jesus. Pode se assentar, gente. Quando Jesus foi levado à cruz do Calvário para ser crucificado, ele estava entre dois malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E ali na cruz, Jesus emitiu alguns dizeres que, teologicamente falando, nós chamamos esses dizeres de as 7 palavras da cruz. Eu li nesta noite aqui a primeira palavra, que na verdade não são 7 palavras da cruz, são 7 frases cheias ou ricas de ensinamentos. Gostaria de, nesta noite de Santa Ceia, falar um pouco para você sobre esta primeira palavra que Jesus, crucificado lá na cruz, falou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de perdão. Agora, como que alguém numa cruz, pregados os pés e as mãos, vendo sair do seu corpo sua vida através do sangue, gota a gota, vendo as pessoas ao seu redor, todas aquelas pessoas
sem exceção ou quase sem exceção, todas querendo ver seu fim. Como que alguém pode ter feito uma oração neste quilate? Pai, perdoa essas pessoas. Aquele dali, Pai, foi quem pregou um cravo em minha mão direita, no meu pulso, em minha mão. Aquele ali foi quem pregou o cravo, o prego na minha mão esquerda. Pai, aquele dali me deu uma chicotada quando eu estava sendo preso. Aquele outro me deu 39 chicotadas. Pai, aquele outro foi quem teceu a coroa de espinhos, 73 espinhos, cerca de 35 por fora, o restante por dentro. Pai, aquele dali colocou essa coroa de espinho em minha cabeça, 35 espinhos de mais de 2 polegadas, cravaram aqui, Senhor, em minha cabeça. Estou aqui, perdendo a última gota de sangue. Aquele outro ali ainda veio com uma espada, Senhor, e furou meu peito. Aquele outro pegou uma vara de pescar, um caniço, e baniu minha cabeça. Mas, Pai, eu te peço, perdoa essas pessoas. Elas não sabem o que fazem. O que pode fazer uma pessoa dizer uma palavra dessa, fazer uma oração dessa, por pessoas que tinham lhe feito mal, inclusive pessoas passavam de frente e diziam: vai morrer, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. E Jesus, Pai, perdoa esse que me furou, perdoa esse que me bateu na cabeça, perdoa esse que me furou o lado, perdoa esse que bateu o martelo, cravando meus pés na cruz. Perdoa aquele, Senhor, que me chicoteou, e quando me chicoteava, saíam das minhas costas todo o couro do meu lombo, e eu estou aqui sem sangue, sem vida, vendo a morte se aproximando e o sangue saindo de gota a gota. Mas, Pai, essas pessoas que estão aqui zombando de mim, elas não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Você já parou para pensar sobre isso? Quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, Ele estava, antes de tudo, oferecendo uma oportunidade de conversão e arrependimento para todas as pessoas que ali estavam. Jesus estava com aquilo dando uma oportunidade aos mais terríveis pecadores, para que eles se arrependessem dos males praticados, até mesmo a morte de Cristo, o assassinato de Cristo. Jesus estava dizendo: até mesmo a minha morte por crucifixão, ainda existe perdão. Se essas pessoas quiserem, elas podem ser beneficiadas agora. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Uma outra coisa que me faz imaginar nesse texto é que aquele homem agredido, maltratado, esbofeteado, sangrando, a poucas horas da morte, ele não diz: Pai, mata. Pai, acaba com essas pessoas, vinga o meu sangue agora, mata essas pessoas, esses covardes que estão me matando a mim, que só fiz o bem a eles mesmos. Lá está no meio, Pai, pessoas que estavam presentes na primeira e na segunda multiplicação. Lá ali no meio, Senhor, estão pessoas que se alimentaram quando eu multipliquei pão e peixe, e agora estão pedindo que eu morra. Pediram Barrabás em lugar de mim, soltaram Barrabás, que era um ladrão, e eu que nunca fiz nada a ninguém, estou aqui porque eles pediram minha cabeça. Pai, mata essas pessoas, vinga.
Ele não pede vingança. Ele pede que o Senhor perdoe. Hoje é a noite de Santa Ceia. É uma noite para nós refletirmos nessa primeira palavra de Jesus. É nela que nós estamos meditando, é nela que nós vamos meditar. Pai, perdoa-lhes. Em lugar de suplicar vingança, Ele pede perdão. Em lugar de Ele pedir a morte dos seus tosquiadores, dos seus matadores, Ele pede perdão, pede salvação. E eu pergunto a você que está aqui nesta noite, todos que estão aqui já têm sido maltratados ou massacrados de alguma maneira. Eu estou falando aqui para uma mulher que tem sido vítima de abusos do seu esposo. Seu esposo não tem lhe respeitado, ou alguém que está me vendo pela TV, a mesma coisa. Eu estou falando aqui para um pai que tem sido maltratado por sua filha, por seu filho. Estou falando para um esposo que tem sido maltratado pela sua esposa. Você tem falado e ela não tem ouvido. Você tem falado e seus filhos não têm ouvido. Eu estou falando para pessoas aqui que têm vizinhos, que têm falado mal de você, têm levado você a ficar quase louco, tem horas. Eu estou falando para pessoas aqui que guardam mágoa no coração, não porque são pessoas ruins, mas porque foram ofendidas, porque alguém um dia quis tirar a tua vida, quis tirar a tua alegria, falou mal de você, arrebentou com a tua vida, e você chegou ao ponto de dizer: Senhor, ou o Senhor vai resolver para mim, ou eu vou eu mesmo resolver. Você, por onde passa, a mágoa está no seu coração, e você já orou a Deus, não consegue perdoar. Você fala para um e para outro que a ira, a mágoa, a raiz de amargura está dentro do teu coração, e por ti, pelo que está no teu coração, aquela pessoa morreria, ou iria embora, desapareceria do mapa, porque você não tem conseguido sozinho dominar essa ira, essa mágoa. Quando você vê alguém que lhe ofendeu um dia, o seu desejo é que aquela pessoa morra, ou quando você vê alguém parecida com aquela pessoa, você ainda sofre. Jesus, vendo os seus assassinos, Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Sabe por que Jesus estava rogando perdão? Jesus foi o maior psicólogo de todo o tempo. Ele sabia que o homem que não consegue perdoar, ele sofre muito mais do que aquela pessoa que não recebe o seu perdão. Uma pessoa que não consegue perdoar, que consegue viver uma vida com mágoa, com ódio no coração, essa pessoa está fadada, destinada a ter problemas seríssimos em sua vida emocional e até biológica, sua vida física. Então Jesus diz: Pai, eu não peço vingança para ninguém, eu peço que o Senhor perdoe. O Senhor nesta noite está falando com pessoas aqui que estão nesta noite aqui dentro deste templo, outras que estão me acompanhando pela internet, pelo canal ou pela TV, pessoas que têm sido maltratadas. Esse ódio não entrou em teu coração por acaso, esse ódio entrou em teu coração porque alguém te ofendeu e você não é de aço. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui para te dizer: filho, esquece nesta noite, esquece o que alguém te fez. Aquela pessoa que te ofendeu há 10 anos, há 5 anos, ela está no bem bom, nem se lembra de ti, e tu não consegues dormir, não consegues comer, não consegues viver com esse ódio, com essa dor no coração, e essa pessoa nem se lembra mais de ti. Então nesta noite dá lugar ao Espírito Santo e libera o perdão para que tu possas dormir em paz. Jesus ali está expondo aquele povo que estava diante de si, quando dizia: Pai, perdoa-lhes. Jesus estava dizendo: todos esses são pecadores. Aqueles pecadores eram pecadores por ignorância. Jesus mesmo disse: eles não estão sabendo o que estão fazendo, eles não sabem o que fazem. Aqueles não eram inocentes. Jesus não estava dizendo que eles eram inocentes. Há diferença muito grande do inocente para o ignorante. O ignorante, ele está fazendo sem saber o que está fazendo. O inocente é aquele que não tem culpa nenhuma. Eles tinham culpa sim. Eles sabiam realmente que quando furasse alguém doeria,
mas eles eram ignorantes no sentido de não saberem a gravidade do que estavam fazendo, a quem estavam matando. A Bíblia diz que eles estavam crucificando o Senhor da glória, e Jesus ali os expõe como pecadores. Eles estavam cometendo o maior pecado de sua vida. Nesse texto, quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, Jesus também está nos ensinando a regra da intercessão. Está nos ensinando e nos advertindo, nos colocando no coração nesta noite a necessidade que temos de interceder, não somente por aqueles que a gente gosta, mas por aqueles que a gente também tem barreira, ou que tem barreira conosco. A Bíblia nos ensina a intercedermos, a orarmos pelos nossos inimigos. Se o teu inimigo tiver fome, ele até diz que desse comida, através de Paulo. Se tivesse sede, de bebida, através de Paulo, o Senhor nos diz em sua palavra. Jesus está nos ensinando o ministério da intercessão. E isso já era profetizado por Isaías no capítulo 53, verso 12. Diz a palavra de Deus lá, que Jesus foi crucificado no meio de malfeitores, no meio de ladrões, no meio de salteadores. O texto sagrado nos diz que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, estavam todas sobre eles, pelas nossas pisaduras, pelas suas pisaduras fomos sarados. E ele termina Isaías 53 dizendo que pelos pecadores Jesus intercedeu. E essa palavra de Isaías 53, verso 12, se cumpre aqui em Lucas, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes. Jesus está intercedendo: Pai, perdoa-lhes. Jesus não intercedeu apenas pelos pecadores, mas o Novo Testamento nos indica, especialmente aqui no livro de Lucas, onde já lemos, não precisam abrir, mas no capítulo 22, verso 32, mostra Jesus intercedendo pelo crente fraco na fé. Jesus intercedendo pelo cristão fraco na fé. Pedro, disse Jesus, o diabo me pediu para te cirandar numa peneira, mas, olhe para cá, eu roguei por ti, para que isso não acontecesse. Tu ainda has de se converter, Pedro. Tu és um crente ainda, um cristão fraco. E Satanás te pediu para te cirandar, mas eu intercedi por ti. Jesus foi um exemplo de intercessão, intercedendo pelo fraco na fé. Estudando a palavra de Deus, você descobre que Deus, preste atenção, confia em uns e noutros não. O Satanás chega lá do céu, numa reunião. Aí não foi Satanás que disse nada, foi Deus mesmo quem botou fogo na fogueira, lenha na fogueira. Satanás, tu observaste meu servo Jó? Satanás não disse nada. Deus tinha uma grande confiança em Jó. Deus mesmo foi quem chamou para a briga. Satanás, tu observaste meu servo Jó? Quem foi que chamou para a briga? Deus. Ele é homem íntegro, sincero, temente a Deus, se desvia do mal. Mas sabe por quê? Que o Senhor cercou ele de bens, deu tudo o que ele precisa. Aí o Senhor continuou e disse: não, ele não me serve pelo que eu dei a ele, ele me serve por causa de mim. Louvado seja Deus. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, calabaxéria, tu serves a Deus pelo que Deus te dá, ou serve a Deus pelo que Deus é? Jó servia a Deus pelo que Deus era, e Deus confiava nisso e disse: desce, capeta, toca em Jó e tira tudo que ele tem, até a sua saúde, e tu verás que ele não blasfema de mim. Diga comigo: Deus confiava em Jó. Mas Deus, gente, não confiava em Pedro. Jesus não confiava em Pedro. No dia que o diabo disse: eu quero cirandar Pedro, Jesus disse: não, ele não está pronto. Deus não confiava em Pedro. Será se Jesus pode confiar em nós? Você é um Jó que Deus pode confiar, ou um Pedro
que Jesus precisou interceder. Deus, Pai, não permita que o diabo tente Pedro, porque se o diabo tentar Pedro, ele cai de novo, porque ele já tinha caído há alguns dias. Ontem ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amanhã ele disse: nada disso te sucederá. Ontem Jesus disse: tu falaste pela boca do Espírito Santo. No outro dia Jesus disse: tu estás cheio de Satanás. Jesus não confiava em Pedro, enquanto Pedro não foi cheio do seu Espírito. Jesus intercedeu por Pedro, quando Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus estava semeando entre nós o ministério de intercessão. Se você conhece alguém que não gosta de você, pare de falar mal dele. Se você conhece alguém que não vai com tua cara, pare de falar mal dele. Interceda por ele, porque o ministério de intercessão foi fundado por Jesus. Quem está compreendendo, respira bem fundo e glorifica o nome do Senhor agora. Você sabe abrir a boca e dizer: glória a Deus, faça isso agora. E você que está de cabisbaixo porque alguém não gosta de você, faz essa oração dessa noite: Pai, perdoa-lhe, ele não sabe o que faz. Pede para Jesus matar, não. Pede para Jesus perdoar. Aleluia. Jesus, quando disse: Pai, perdoa-lhe porque não sabe o que fazem, claro e evidente que ele estava nos ensinando também a importância que há, voltando ao que já disse, a importância do perdão. Pai nosso, perdoa as nossas ofensas, assim, do jeito, da forma que eu tenho perdoado a quem nos tem ofendido. Quantas vezes nós dizemos Pai nosso, quando não andamos como filhos de Deus? Quantas vezes dizemos que estás nos céus, quando nosso coração está na terra? Quantas vezes dizemos santificado seja o teu nome, quando vivemos uma vida de ímpio? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quantas vezes dizemos venha a nós o vosso reino, se nós não queremos nada com o reino de Deus, nós vivemos no reino das trevas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Quando nós, ao invés da vontade de Deus, procuramos estabelecer a nossa própria vontade. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantas vezes oramos esta oração? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, mas vivemos super preocupados com o dia de amanhã, quando Deus mesmo fala em sua palavra: do teu dia de amanhã cuido eu, porque eu sou o Senhor. Louvado seja Deus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a quem nos tem ofendido. Quantas vezes nós oramos isso, esperando o perdão de Deus, mas em nosso coração há uma mágoa, há uma barreira, há um sentimento de amargura em todo o tempo. Quantas vezes dizemos isso? Pai, nos perdoe. Se tem alguém no nosso coração que mora em nosso coração, mas não mora porque amamos, mora porque odiamos. Aí você diz nessa noite: não, eu não odeio, eu só não vou bem com a cara. Meu filho, se você não for com minha cara, você não vai com nada mais. E a primeira coisa que se apresenta é a minha cara. Viu? E tem a Bíblia Sagrada diz que aquele que aborrece seu irmão, até agora está em trevas e não conhece a luz. Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Gente, sabe um dos textos que mais me incomodam em toda a Bíblia? Sabe um dos textos que mais me incomoda, pastor Gilberto? É Mateus 18, 23 em diante. A parábola do credor incompassivo. Olhe cá, aquilo me incomoda. Um patrão tinha um empregado que lhe devia uma quantia, vamos dar aqui um valor em real. Lhe devia 100 mil reais.
E chegou o dia, e ele perguntou: como é? Você tem com quem me pagar? Ele disse: tenho não. Pois sabe o que é que eu vou fazer com você? Vou prender você, sua mulher e seus filhos. Vão ser meus escravos para sempre. Aquele homem que devia R$100.000 se ajoelhou e disse: meu Deus, meu patrão, meu senhor, me perdoe. Eu não tenho com quem te pagar. Me deixe livre. Perdoe minha conta. Aí diz que aquele patrão se compadeceu e disse: está perdoado os R$100.000. Você não me deve nada. Vai em paz. E aquele cara saiu alegre: eita, não devo mais nada. Não devo mais nada. E quem não deve mais nada é rico. Estou rico. Ele perdoou os 100.000 contos de mim. Lá na frente ele encontra um coitado que lhe devia R$100. Diferença muito grande. Aí o pobrezinho chegou e disse: eu estou devendo aquele dinheiro, senhor. O senhor está lembrado? Se eu estou lembrado, enrolão, safado. Tu vai ter que me pagar esse dinheiro essa semana, covarde, senão eu dou uma surra, infeliz. Vou te dar de chibata. E o coitado se tremendo: não. Espere que eu te pago, espere. Diz que ele fez o mal. Não dispensou aquele dinheiro. Havia o seu patrão lhe perdoado os R$100.000. Ele não era capaz de perdoar R$100. A confusão foi grande até que chegou aos ouvidos do seu patrão. Escute essa aqui. O que me preocupa é isso. O seu patrão já tinha lhe perdoado os R$100.000. Sim ou não? O sim é vero, mas eu quero com mais ênfase. O seu patrão já tinha lhe perdoado os R$100.000. Sim ou não? Agora escute. O patrão ficou sabendo que ele não havia perdoado os R$100 do coitadinho lá. Quando ele soube, ele mandou chamá-lo: venha cá. Eu te perdoei 100.000 e tu não perdoaste 100? Pois agora eu vou te castigar. Eu vou te jogar nas trevas. Eu vou te arrebentar. Eu vou te prender. Eu vou lançar tua sorte com os injustos. Você agora vai pagar aqueles R$100.000 de um jeito ou do outro. Eu pergunto: o patrão já tinha perdoado os 100.000? Sim ou não? Sim, claro. Mas agora o patrão está querendo que ele lhe pague de novo, de qualquer jeito, mesmo tendo lhe perdoado. Você entendeu? Isso me preocupa muito. Quer dizer que se eu for aplicar essa parábola de maneira literal, é assim: eu vou a Deus e digo: Senhor, me perdoe, porque quando eu era novo convertido, eu peguei um rapaz e dei uma surra com um tijolo queimado, taquei na cabeça dele, quase mato. Aí o Senhor me perdoou. Eu fiquei absorvido. Mas um irmão fez um mal a mim. Um irmão tomou R$1 emprestado a mim e não me pagou. E eu guardo a mágoa no meu coração. Ou seja, outra coisa qualquer. Aí quer dizer que se eu for levar ao pé da letra essa parábola, se eu não perdoo hoje alguém que me ofende, aqueles pecados que Deus me perdoou há muito tempo, por eles eu ainda posso pagar. Você já parou para imaginar? Naquele dia que você brigou na escola, naquele dia que você colou a prova na escola, naquele dia que você falou mal de alguém, naquele dia que você adulterou, naquele dia que você mentiu, naquele dia que eu menti, naquele dia que eu roubei, eu pedi perdão, Jesus me perdoou. Mas se eu hoje guardar mágoa no coração, eu vou pagar por aqueles pecados que eu já sou perdoado. Tome cuidado, meu querido. A palavra de Deus me incomoda, porque ela não encobre o que Deus tem para fazer. Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Jesus estava pregado entre dois malfeitores. Jesus estava morrendo entre pecadores. Os filósofos dizem que todo ser humano morre do jeito que viveu. Todo ser humano, quando morre, pode observar que ele morre do jeito que viveu.
Jesus viveu entre os pecadores. Era criticado porque vivia entre os pecadores. Comia com os pecadores. Andava com os pecadores. Agora, na hora de sua morte, ele está morrendo entre pecadores. Dizem que nos Estados Unidos um senhor que não tinha nada, ele colocou uma banca, uma barraquinha para vender pastéis e cachorro-quente, sanduíches, essas coisas. E ele prosperou até que ele comprou uma segunda. E depois passou por uma terceira, por uma quarta. Daqui a pouco ele alugou um prédio, já colocou uma lanchonete. Daqui a pouco ele comprou o prédio e já colocou uma filial. E foi espalhando na sua cidade, e passou para outras cidades, e se tornou um grande empresário. E a vida dele foi mexer com queijo, mortandela, presunto, massa, refrigerante. E dizem que ele adoeceu. Passou muitos dias na UTI. E quando se aproximava a hora da sua morte, alguém chegou e disse: como é que o senhor está? Ele juntou as últimas forças que tinha e disse assim: por favor, cortem o queijo em fatias pequenas. A vida dele foi mexer com queijo. Morreu pensando em queijo. Morreu com queijo na mente. Jesus viveu com pecadores, morreu entre pecadores e intercedendo por pecadores, ensinando-nos a regra do perdão. Há pessoas que carregam mágoa de pastores, de diáconos, de obreiros. Há pessoas que carregam mágoa, mulheres que carregam mágoa do marido. Há maridos que carregam mágoa da esposa, dos filhos. Você está carregando um fardo pesado, meu irmão. Tua vida tem se tornado triste por isso. Porque de vez em quando, mesmo você dizendo que perdoou, você ainda é capaz de dizer: olhe, está com 5 meses, 3 dias, e 3 horas. Foram as 3 horas da tarde que você me ofendeu. Tem pessoas que se ofendem com facilidade. Você tem que pedir a Deus nesta noite aqui, que Deus blinde teu coração. Porque enquanto você viver na face dessa terra, você vai encontrar gente que magoe você. Você vai encontrar gente do lado de dentro, do lado de fora da igreja, do lado de fora e do lado de dentro da igreja. Pessoas que vão fazer alguma coisa, às vezes até sem intenção alguma, e vão magoar você. E se você não tiver cuidado, você vai ter uma vida infeliz, uma vida carregando um fardo que você não precisa. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nessa noite, à noite, você liberar também isso do seu coração, para que você possa viver mais e que você possa viver bem. Como é que você pode passar por alguém que uma vez te ofendeu, mas o teu coração ainda está em fel de amargura, ainda está em laço de raiva, cheio de ira? Como é que você chega dentro de uma igreja, na hora de um culto, em dia de Santa Ceia, e não consegue tomar ceia, porque tem alguém que você não vai com a cara, porque tem alguém que você não se bate, porque tem alguém, essa pessoa sem ter te ofendido, mesmo que tivesse ofendido, você não tinha o direito de carregar essa mágoa no coração, porque Jesus estava pregado na cruz, mas ainda foi capaz de dizer: perdoa esse que me furou, perdoa esse que me ofendeu, perdoa esse que me chicoteou, esse que me cuspiu na cara, está perdoado, está perdoado. Porém, quero te dizer nesta noite, se tu não abres o coração como Jesus abriu, não és digno de ceiar. Você pode ter se batizado 1000 vezes. Isso aqui não é ato para pessoas que não sabem perdoar, não. A Santa Ceia é um ato para quem levou mão na cara e come na mesa com aquele pecador.
com aquele que lhe bateu. Jesus disse: se alguém te bate numa face, vira a outra. Se alguém quer te levar a capa, deixa ele levar a túnica. Queridos, nós estamos numa noite que Jesus convida-nos a imitá-lo. Rogue a Deus nessa noite que perdoe aqueles que te ofenderam. Ora, Jesus Cristo disse: se nós saudamos só aqueles que nos amam, que recompensa nós teremos? Se eu vou saudar, me comunicar, manter comunhão, visitar, estar só com aqueles que me amam, Jesus disse: até os incrédulos fazem isso. Está fazendo nada demais. Eu quero ver a partir de hoje, você se comunicar com quem te ofendeu, com quem falou mal de você, com quem queimou teu nome por trás. Eu quero ver nesta noite quem é cristão, é perdoado de coração, é aquele que lhe ofendeu, que falou mal de você, e você tem certeza, não foi negócio de disse me disse não, você tem certeza que falaram mal de você, que criticaram você, que atiraram pedra em você, e até uma coisa, até hoje ainda atiram. Eu quero ver quem é cristão nessa hora. Jesus disse: se você saúda só quem te saúda, não está fazendo nada demais não. Você tem que saudar quem lhe ofende. Não vou saudar não que falou mal de mim, pois é esse que você tem que saudar mesmo. Esse que precisa que você demonstre quem você é, um cristão exemplar, um cristão abençoado. Perdoa-lhe, Pai, porque não sabem o que fazem. Todo tempo essa palavra na cruz de Jesus me incomodou por vários motivos, mas por um principal. Eu pergunto: Jesus fez uma oração intercessória, ele foi ouvido? Deus respondeu? Você acha que Deus respondeu? Sim ou não? Quem acha que Deus respondeu? Levante a mão. Poucas pessoas acham. Tem alguma oração que Jesus fez na Bíblia, alguma oração que Deus não respondeu ainda? Eu só conheço uma: que venha o teu reino. Ainda não veio, mas virá. Essa oração: Pai, perdoa-lhes. Eu pergunto: valeu a pena Jesus orar? Valeu a pena Jesus interceder? Será se essa oração, perdoa-lhe, será se foi ouvida? Foi, gente. Você ainda está com a Bíblia aberta no capítulo que eu indiquei? A gente termina aqui. Deixa eu te mostrar aqui o versículo 47. A mesma cena de Jesus na cruz. Olha o versículo 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. Começou a resposta, digam amém. O centurião era um líder, preste atenção, de 100 dos soldados que foram lá para matar Jesus. Ele foi quem foi à frente dizendo: ei, chicoteia, crucifica, joga-o num buraco, vai, mata-o, acaba com ele. O chefe dos soldados se converte, aplaude a Jesus de Nazaré. Ainda Jesus não tinha morrido, a resposta da sua oração já estava respondida. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Foi uma resposta imediata. Você quer que eu te mostre um outro momento? Jesus aqui não, mas ele aqui morre, ressuscita com 3 dias. Jesus vai dar uma resposta depois de 10 dias da sua ressurreição. Ele ressuscita. Quando ressuscita, ele diz: olha, não saiam de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Ele falou isso lá na frente, eu explico melhor um dia aqui, na semana pentecostal. Ele reúne mais de 500 irmãos e diz: olha, vocês não saiam desse lugar até que do alto sejam revestidos de poder. Ele disse isso a cerca de 500 irmãos.
Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. No domingo à tarde já tinha 2 crentes desviados no caminho de Emaús. Passaram-se segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo e segunda e terça. Para completarem os 10 dias, para chegar o dia de Pentecostes, mais de 380 cristãos já tinham desviado. Apenas 120, quase 120, estavam esperando a promessa do Pai. Quando desce o Espírito Santo, e Pedro fica cheio deste. E quando Pedro prega, a Bíblia Sagrada diz que quase 3.000 almas abraçam a fé. Sabem que almas eram aquelas? Nós não vamos ter tempo de entrar em detalhes, mas eu posso te garantir que aquelas 3.000 almas foram, a maioria delas estavam ali na hora dizendo: crucifica, crucifica-o, solta Barrabás, crucifica o Nazareno. Mas com 10, 15 dias depois que Jesus orou dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, Pedro prega e aquelas mesmas pessoas levantam a mão e aceitam Jesus como Salvador e descem as águas do santo batismo. Oh, meu irmão, como é importante liberar o perdão. Libera o perdão nesta noite, que você vai ver a vitória. Libera o perdão para o teu filho, para tua esposa, para o teu esposo, que você vai ver, mais cedo ou mais tarde, ele vai aceitar Jesus como Salvador. Respira bem fundo e dá um brado de glória a Deus. Maranata, 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 vem Senhor. Glórias e honras sejam dadas ao nome soberano do Senhor. Graças a Deus por mais uma mensagem que, pela providência divina, pude levar até você. E eu espero que você, a partir de hoje, ande de uma forma diferente diante de Deus. Se você quiser adquirir outras mensagens do Bispo Amaro, este que vos fala, ou efetuar o seu convite para a sua conferência, entre em contato conosco, que será um prazer atender a vocês. Vai aí o número do nosso telefone fixo. Anote: 0 operadora 88 3531 0324. Também você pode nos contactar pelo meu e-mail. Anote: drbispoamaro@hotmail.com. A palavra de Deus é viva e eficaz. Um grande abraço e até a próxima mensagem. Maranata, 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 vem Senhor.